Acho que ele estava tirado agora. Aí hoje, cadê ele? E aí, companheiro? Bom te ver. Igual, tudo bom? Como é que você Tudo bom, melhor agora. tá melhor? Tô bem, tô aqui em Brasília, tô doida para chegar em Natal, chego em breve. Cumprimos a missão aqui nessas últimas semanas, inclusive protocolando o maior pedido de impeachment que tem contra Bolsonaro até agora, o mais representativo, o PT, mais 6 partidos, mais de 400 entidades da sociedade civil. E em breve estou em Natal, tomando todos os cuidados. Como é que você está, companheiro? Cansado. Acabei de chegar de um plantão, passei a semana inteira de plantão. Hoje é o primeiro dia que eu vou ficar em casa. Aí aproveitei. E aí eu estou te ocupando, ó. Para mim é ótimo isso. É um prazer. Companheiro, então, vamos começar aqui nosso bate-papo, né? Já tem uma galera online com a gente. Companheirada, boa noite, obrigada pela audiência, obrigada quem já está aí mandando seu abraço. Para quem não conhece, esse é o companheiro Alexandre Mota, ele é médico infectologista, ele está, inclusive, aí na linha de frente do enfrentamento dessa pandemia. Quem é aí do Rio Grande do Norte que está assistindo, certamente, se está na minha live, eu acredito que votou nele em 2018 para senador, né, nosso candidato ao Senado, 131. E a ideia era que hoje, enfim, né, não tem como falar do cenário atual político sem falar da pandemia. Esse é o tema que importa na conjuntura em todos os países, é o tema que determina a atuação das esquerdas, das direitas, mas também como ser médico infectologista, a oportunidade de hoje era também de conversar um pouco sobre as questões da doença em si. E uma coisa que eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente quer um pouco saber como é que está sendo o dia a dia de vocês, né? A gente está vendo que aqui no Brasil está sendo um dos países mais arriscados para os profissionais de saúde, né? O número de, por exemplo, profissionais de enfermagem que morreram aqui no Brasil tem sido, né, dos mais altos, e a gente sabe que muitas vezes vocês encontram uma situação muito desafiadora, nem sempre tem os equipamentos ideais, né? Nem sempre tem a estrutura ideal, então conta um pouquinho para a gente, Alexandre, como é que está sendo a tua rotina, a tua e dos teus companheiros que estão aí no enfrentamento a essa doença, dos teus companheiros enfermeiros e enfermeiras, médicos e médicas, e como é que está sendo aí sua vida Sim. como médico nesse período? Eu tenho duas áreas de ação, né? Eu trabalho aqui em Natal e trabalho em João Pessoa. Aqui em Natal, trabalho no Hospital Giseu do Trigueiro, em João Pessoa, no Hospital Universitário. Aqui em Natal, a gente está na retaguarda. Eu trabalho na UTI, a UTI do Giseu, ela está fazendo a retaguarda do setor de Covid. Por quê? Porque não deixa de acontecer. Não deixam de acontecer. Hoje mesmo, por exemplo, eu internei um acidente botrópico, ou seja, uma picada de araraca. Né? Mas, a vida continua acontecendo. E, obviamente, as pessoas adoecem de outras coisas. Então, essa UTI que eu trabalho aqui tem nesse sentido. O espaço que eu trabalho em João Pessoa, não. Trabalho também na parte de Covid lá. Então, o que a gente tem observado, por quem está na linha de frente, é assim, a força e a característica de saber que tem que fazer. A gente sente isso nos profissionais, mas, ao mesmo tempo, uma tensão e um temor, porque é óbvio que ninguém quer adoecer e virar estatística e participar de uma incerteza. Né? O Brasil, hoje, ele já tem mais profissionais de enfermagens mortos do que Espanha e Itália juntos. E já tem mais de 100 médicos no Brasil inteiro que faleceram pelo Covid. Alguns não eram em outros ambientes. Aqui em Natal, por exemplo, teve alguns colegas nessa condição, que não eram pacientes, que não eram médicos que estavam trabalhando exclusivamente com Covid, mas no seu labor acabaram se contaminando. E existem alguns outros colegas médicos internados nesse momento, e alguns graves. Então, essa é uma doença que não escolhe gênero, não escolhe classe social, não escolhe idade. Óbvio que em pessoas de mais idade ela é mais grave, mas ela é absolutamente democrática do ponto de vista de atingir todo mundo.
Então, assim, é uma preocupação nossa, óbvio, porque se mais pessoas adoecem, óbvio que mais profissionais de saúde também vão adoecer. E se essas pessoas adoecem, se nós adoecemos, quem vai prestar socorro? Quem vai acompanhar as pessoas, não é? Então, essa, sem dúvida, é uma preocupação e um temor que a gente carrega todo dia. É isso, né? E a gente está vendo várias cidades, né, como você falou, é uma doença que pega todo mundo, né? Que todo mundo está exposto a se contaminar e que, na verdade, dentro das cidades, dependendo de que bairro a pessoa mora, né, dependendo das condições socioeconômicas dessas pessoas, da própria condição de segurança alimentar, enfim, dessas questões de acesso a saneamento básico, né, de acesso à alimentação digna, questões que são tratadas pela classe, cada um acaba vivendo de uma maneira diferente, né, essa doença. Como médico, como é que vocês percebem, assim, quais são os fatores que acabam fazendo que as classes mais pobres acabem tendo um índice de mortalidade às vezes maior, como a gente está vendo em estatísticas de São Paulo, do Rio, né, que bairros com o mesmo número de contaminados acaba tendo um número bem maior de mortes que o outro. Quais são os fatores, assim, de acesso a... vai atingindo cada população de forma diferente? Na verdade, Natália, os pobres vão pagar um preço mais alto pela pandemia do que as pessoas mais ricas, por algumas razões. A dificuldade do isolamento social, obviamente, que tem relação direta com o poder aquisitivo, né? Uma pessoa que tem suporte de renda, ela é capaz de aguentar mais tempo de quem... social, ela é um elemento que determina a exposição. Segundo, óbvio que as pessoas que têm uma necessidade de trabalho ou de buscar renda, ela vai ter que ter uma maior exposição, não só no trabalho, mas também nas relações sociais dela. Associado a isso, elas vivem em ambientes menores, ou quando vivem, né? Porque tem muita pessoa em situação de rua que também está em abandono. Então, essa situação das pessoas não terem ambientes propícios para o isolamento também faz com que, óbvio, nos pobres a doença aconteça com a maior frequência e, óbvio, quanto maior a frequência, maior o risco de pessoas fazerem formas graves. Porque essa doença tem uma relação direta com a quantidade de vírus que eu entro em contato. Uma coisa é estar em contato uma única e adquirir o vírus, outra eu ter uma exposição contínua, direta, por vários estímulos imunológicos por parte do vírus. Então, quanto maior a situação de desamparo social, maior o risco de contaminações mais graves e maior o risco de se contaminar. Isso é um dado real. E é uma coisa que infelizmente, a sociedade brasileira não está pensando. Parece até que, não, deixa para lá, essas pessoas são assim mesmo. E não é para ser assim. Nós estamos numa guerra e não cabe que alguém que tenha condições de escapar de ir para a guerra possa escapar e aquele que não pode escapar seja convocado. Na verdade, as condições de saúde deveriam ser igualitárias para todo mundo. É por isso que eu, particularmente, defendo fila única para a UTI. Porque na hora que precisa, as pessoas que têm maior poder aquisitivo se valem dessa condição de dizer, bom, essa doença não vai me atingir tanto como se eu não tivesse precisando do SUS, por exemplo. E isso que você falou, né, de quem vai ser, de quem é jogado, né, por alguns setores da política. A gente soube que uma das assessoras do Paulo Guedes, ministro da Economia, chegou a verbalizar, né, a expressar o absurdo de que poderia ser bom para a Previdência, né, porque muitos idosos iam morrer. Olha o nível de crueldade, né, desse tipo de gente.
Alexandre, tem um barulhinho aí ou é aqui? Um barulhinho assim, parece de grilo. Tem um barulhinho de grilo, mas eu não sei se vem daqui ou se vem daí. Mais provável é vir daqui, né? Porque eu estou em Brasília e aqui tem a fama das cigarras, mas eu não tenho a menor ideia de onde esteja. Companheiro, a gente está vendo, a gente está vivendo toda essa pandemia. Se fosse só a pandemia, já ia ser bastante grave, né? Se fosse só a pandemia combinada com as desigualdades sociais que o nosso país tem historicamente, já ia ser bastante trágico, mas se não bastasse tudo isso, a gente está vivendo hoje uma pandemia que afeta as populações de forma diferente por causa das desigualdades, mas tudo isso sob o governo Bolsonaro, né? Esse governo genocida que está tendo políticas, enfim, que eu caracterizaria inclusive de criminosa em relação a essa área. E eu queria te ouvir em relação a isso, né? Como é que você está avaliando o comportamento do governo Bolsonaro, não só agora, mas desde o início da pandemia, e como é que você acha que o nosso país está sendo afetado de forma diferente por o governo estar se comportando dessa forma que está? Nenhum país do mundo está na condição negativa que nós estamos. O governo, mesmo que negavam as possibilidades da pandemia, o volume e a característica que agora se demonstra que tem, nenhum deles assumiu a postura que Bolsonaro assume. Bolsonaro assume uma postura negativista, assume uma característica de criar um empecilho para que as ações sejam coordenadas entre o governo federal e os governos estaduais, tem criado embaraços para os seus próprios ministérios. Ou seja, nós já passamos por 2 ministros da Saúde na epidemia e agora estamos sem ministro da Saúde há quase 15 dias. Então, na verdade, você tem um governo federal que cria embaraços para, de fato, você ter um norte na condução da sua política. Então, hoje, Haddad usou uma expressão que me pareceu muito própria, muito interessante. Haddad disse que nós tínhamos um problema... Nós tínhamos um problema com o vírus e, ao mesmo tempo, tínhamos um problema com o verme. E acho que é apropriada essa analogia que ele faz, porque, na verdade, a posição que Bolsonaro assume cria todas as dificuldades para que as coisas sejam implementadas. O maior exemplo, criou embaraços para os governos importarem respiradores, criou embaraços para distribuir a renda que foi aprovada no Congresso, com a grande contribuição da esquerda. Criou embaraços para estabelecer uma rede maior de UTIs e de ambientes adequados de tratamento, criando uma situação que, na verdade, é um grande empecilho, ou seja, ele quer fomentar a distribuição de medicamentos de maneira que um medicamento que não é reconhecidamente eficaz e faz com que as pessoas passem a acreditar que basta tomar um remédio que não é reconhecido, que elas podem ir para a rua, que elas podem voltar às atividades. Então, isso tem sido um problema. O governo Bolsonaro, ele, na verdade, enquanto a sociedade quer avançar, Bolsonaro põe a sociedade para trás. E fazendo com que a gente tenha hoje, o único país hoje que ainda cresce de maneira exponencial a sua curva de contaminados é o Brasil. O próprio Estados Unidos tem hoje uma curva descendente, a Inglaterra tem uma curva descendente, mas nós estamos numa curva exponencial. Cada brasileiro contaminado hoje contamina outras 3 pessoas. Cada 3... Altíssimo, né? Altíssimo. Para você conseguir fazer com que a curva caia, você precisa contaminar um contaminante, ele contaminar menos que uma pessoa. Então, não tem hoje perspectiva real de nós não virarmos o grande epicentro epidemiológico da pandemia. E tu acha que você já fez uma boa análise aí das medidas
que o próprio Ministério estava tomando, né, ou na verdade deixando de tomar, dificultando, inclusive, o acesso dos estados a uma série de equipamentos, de respiradores. Eu tive que vir a Brasília, Alexandre, uma das vezes que eu tive que vir foi porque não tinha liberação dos recursos, até as emendas parlamentares que a gente destinou para o ligou. E aí tá para a internet quando liga. O governo da Rio tinha ganhado uma justiça, né, uma ação dos respiradores, e o governo federal estava retendo, enfim. O próprio comportamento do Ministério atrapalhando mesmo, né? E em relação às declarações, a gente vê já o Bolsonaro cotidianamente desqualificando o isolamento, dizendo para as pessoas irem para a rua, outros políticos, como Osmar Terra, colocando dados mentirosos, simplesmente, dizendo que em tal país morreu tantas pessoas, que o isolamento não adianta, né? Eles têm sido até repreendidos pelo próprio Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. Essas redes sociais estão colocando sinais nas postagens deles para que as pessoas não acreditem ou tenham alerta de que aquilo pode ser notícia falsa. E você acha que o discurso dessas autoridades públicas está tendo impacto no cumprimento da população do isolamento? Você acha que os níveis de isolamento que a gente está conseguindo atingir está sendo impactado pelos discursos dessas autoridades públicas negacionistas? Não tem dúvida. Não tenha dúvida. A minha categoria médica, uma parte dela, ela tem um comportamento negacionista. E uma parte dela defende as posturas de Bolsonaro. Uma parte delas quer, por fim da força, fomentar o uso de uma medicação que não tem uma comprovação científica. Eu costumo dizer que os médicos poderão prescrever se eles acreditarem no remédio, se acreditarem que aquilo possa ser benéfico. O que não pode é acreditar que o remédio vai resolver o problema do isolamento social. Todos os países que conseguiram controlar a epidemia, eles apostaram de maneira firme, forte no isolamento social. No Brasil, infelizmente, como você tem autoridades como Osmar Terra, como o próprio presidente Bolsonaro, que, sem dúvida nenhuma, consegue contato direto com uma parcela significativa da população, isso faz com que uma parte dessas pessoas duvidem até que a epidemia existe. Então, isso é uma loucura, porque na medida em que pessoas passam a duvidar que a epidemia de fato existe, ela não pondera a possibilidade de que ela, ao sair de casa, vai adoecer ou vai se contaminar e vai trazer para aquelas pessoas vulneráveis que estão em casa. O argumento de Osmar Terra é um argumento cretino, porque o que é que ele diz? Ele diz que as pessoas vão adoecer em casa. Ora, as pessoas vão adoecer em casa porque alguém saiu para se contaminar e trazer a doença para casa. Na teoria do isolamento vertical, que é o que eles propõem, que é uma maluquice sem tamanho, que não funciona em lugar nenhum do mundo, inclusive o país que eles tinham como referência, que era a Suécia, está se demonstrando que é o país na Europa onde mais se morre de Covid, né? Em proporção à sua população. O que o isolamento social que o Osmar defende é exatamente fazer com que as pessoas que não tenham fatores de risco possam se contaminar na rua. As declarações de Bolsonaro, elas têm implicado nessa capacidade das pessoas de se convencerem. Os países onde a liderança, assim, é o maior exemplo nosso aqui, a Argentina, os países onde a liderança apontou de que, de fato, é preciso uma ação coordenada entre governo federal, governos provinciais ou governos estaduais, e, ao mesmo tempo, um discurso que apontasse de que o isolamento era a ferramenta ideal, esses países estão claramente num descenso da curva de contaminação. Nós, ao contrário, estamos numa curva exponencial de subida. Então, o que vai de concreto é fazer com que essa epidemia possa, num futuro, não muito em breve, modificar o seu perfil, vai ser a morte chegando nos lares. Quando as pessoas começarem a perceber que não são números, mas que é a pessoa vizinha, que é um parente, que é um conhecido, então a negação vai ser rompida. Lamentavelmente, às custas
de muitas vidas. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Quem hoje nega vai perceber o erro grave pessoal, o alto custo emocional que vai pagar para si, para os seus familiares e para os seus entes queridos com essa negação. Da pior forma, né? Essas pessoas vão descobrir da pior forma. E sobre esse negacionismo, a gente tem visto em vários desses governos populistas de direita no mundo uma afinidade com alguns setores que fazem campanhas anti-ciência, né? Então, não é à toa que hoje a gente tem gente no governo que é terraplanista, né? Não é à toa que a gente tem gente no governo que, antes mesmo dessa pandemia, participava de movimentos anti-vacina, né? Que a gente estava vendo fazer o sarampo voltar no nosso país, depois de um tempo bastante significativo em que essa doença esteve sob controle. E, na pandemia, esse caráter anti-ciência está aflorando de um jeito, né, que salta aos olhos. Você já falou aí em relação às medidas de isolamento, em relação ao negacionismo da própria existência de uma pandemia agora no mundo. E uma das coisas que está chamando a atenção e que acabou entrando, você já até mencionou aí, sem especificar o nome da substância, etc., é esse debate em torno da cloroquina. Né? É como se o uso de uma substância, de repente, tivesse tomado um caráter ideologizado, né, sobre quem acredita que funciona é de um espectro político, quem acredita que não funciona é de outro espectro político, enquanto isso no mundo todo tem pesquisas acontecendo em relação a essa substância. Pausou, acho que eu voltei. Ok. É um número de São Paulo ligando, deve ser algum telemarketing pertinente no meio da nossa live. Então, mas para tu comentar um pouco para quem está nos assistindo, essa polêmica em torno da cloroquina, que fez, inclusive, o presidente dar declarações absurdas, falando quem é de direita, quem é de esquerda, mas também que atualizasse a gente das últimas pesquisas, né? Eu soube que a OMS, por exemplo, orientou a suspensão desses estudos. Então, fala um pouco para a gente sobre como está lá na área de vocês, na área médica, o debate sobre o uso desse medicamento. Bom, os trabalhos que fundamentam o uso da cloroquina são frágeis, certo? Inclusive o primeiro deles, que foi de uma instituição de Marselha. Eles não têm uma boa base, as pesquisas realizadas foram pobres. O que se sabe é que ela tem uma ação in vitro, ou seja, em laboratório, ela funciona contra o vírus. Assim como outros remédios também funcionam contra o vírus in vitro. In vivo, a conversa é outra. Ou seja, os trabalhos que mostraram, fizeram trabalhos retrospectivos, trabalhos bem conduzidos, que fizeram comparação entre o uso e não uso, com o grupo controle, um usando sem saber que o outro está usando, para não ter efeito placebo e tal. A imensa maioria desses trabalhos negam a eficácia para a hidroxicloroquina. Bom, a questão não é usar ou não usar. Porque, veja bem, para o médico, eu entendo perfeitamente. O cara que está na linha de frente, que enfrenta, está olhando para um doente grave, e ele olha que não vê e tem o que fazer, ou seja, o que eu faço com essa pessoa? Como eu crio as condições de salvar a vida dessa pessoa? Eu entendo a aflição desse profissional em querer tratar. E veja, essa é uma prerrogativa médica, as pessoas já fazem isso. Não precisa o presidente demandar, não precisa o presidente dizer que é para fazer, porque ao médico cabe buscar as alternativas de salvar a pessoa que ele trata. O que é o problema é ideologizar esse debate. Por quê? Porque o presidente está fundamentando essa ação, porque ele quer, no fundo, ele não quer tratar ninguém. Aliás, ele não tem essa prerrogativa, ele não é médico. Se ele quisesse tratar alguém, ele está fazendo charlatanismo. O CFM deveria se posicionar, inclusive, em relação às declarações do presidente em relação a isso. E cabe ao médico, individualmente, a dizer que sim ou que não. O fato é que não tem fundamentação até agora, fundamentação científica que comprove o uso. Mas por que o presidente quer insistir nisso e por que alguns negacionistas querem insistir nisso? É para dizer para as pessoas que saiam de casa, que podem sair, que agora não tem problema, que agora existe um tratamento. Isso é falso.
Porque 80% das pessoas vão melhorar independente de tomar hidroxicloroquina ou não. Se a pessoa fizer botox, certo? 80% das pessoas que tomarem botox vão ficar boa. Porque, na verdade, não existe ainda uma comprovação que remédio algum funcione para essas 80%. Então, a pessoa vai ficar boa independente do que fizer. Uma parte dessas pessoas vai adoecer, vai ficar de forma mais grave e vai precisar internar. 5% vai precisar de UTI. E entre 0,7% e 1% das pessoas vão morrer por conta dessa doença. E essa estatística já é bem sabida, já é bem conhecida. Alguns trabalhos, inclusive americanos, em Nova York, porque, como é um universo grande, eles identificaram que a mortalidade real varia entre 0,7% e 1%. Não tem modificado com o uso de hidroxicloroquina ou de alguma outra substância. O que se sabe é que doentes de UTI que são bem assistidos, que fazem uso de ventilação mecânica, que usam pronação, que é um modo que você tenta recrutar espaços do pulmão posterior. Então, tem uma série de medidas de UTI que permitem com que algumas pessoas sobrevivam. Mas, no concreto, não existe medicamento específico. Então, a discussão não é se usa ou se não usa. Cabe ao médico decidir. A discussão é o uso da hidroxicloroquina vai fazer com que possibilite que as pessoas possam abandonar o isolamento social? Ao contrário. Hoje, o que se sabe de concreto, que a única ferramenta que tem freado a epidemia de maneira eficaz tem sido o isolamento social ou o lockdown. Países que fizeram lockdown precoce, e aí eu acho fantástico o exemplo da Nova Zelândia. Aliás, é uma companheira, é uma mulher que é a primeira-ministra de lá. Jovem. O José de Abreu fez um Twitter para ela, dizendo, Lucinda, eu digo, Lucinda, você é linda, porque é fantástico isso que aconteceu lá. A Nova Zelândia teve o primeiro caso, 2 dias depois do primeiro caso brasileiro. 2. No dia 15, eles começaram a fazer a quarentena para todas as pessoas que estão de fora na Nova Zelândia. Ou pessoa natural da Nova Zelândia que estava voltando, ou alguma pessoa que fosse visitar, chegou na Nova Zelândia a partir do dia 15, foi obrigada a ter quarentena de 15 dias. No dia 22, eles decretaram isolamento social no país. 22 de março. No dia 25, eles decretaram lockdown. 3 dias depois. Sabe o que aconteceu com a Nova Zelândia? A Nova Zelândia, hoje, tem 6 dias que não morre ninguém. Aliás, que não tem nenhum caso registrado. Tem 6 dias e não tem nenhum caso registrado. Então, o que é que eles fizeram? E eu acho que é interessante o raciocínio. Qual foi a lógica? Ele disse, nós vamos dar uma pancada forte, nós vamos frear a epidemia, vamos controlar a epidemia e fazer com que, com isso, a gente saia mais cedo. Eu acho que esse era o debate que nós deveríamos estar propondo aos empresários. Ou seja, da forma como estamos fazendo hoje, o que é que estamos fazendo? A gente está deixando todo dia crescer o bolo, todo dia crescer, e a gente nem faz um isolamento adequado, que funcione, nem, ao mesmo tempo, apostamos em medidas mais firmes de maneira a controlar a epidemia. E aí continuamos com um problema sanitário e continuamos com um problema econômico. Por quê? Porque a gente não sai do dilema de ter uma epidemia o tempo todo atravancando a nossa situação econômica. Acho que esse é um debate que precisava ser feito. Precisa ser feito, porque não funciona. Remédio correto na dose errada, e eu sou infectologista, eu sei disso, você usa o antibiótico. O antibiótico correto para tratar uma infecção, eu sei que vai funcionar, mas eu uso numa dose menor, a única coisa que eu consigo é resistência. É isso, essa linha do tempo que tu traz da Nova Zelândia é muito dolorida, né? Porque enquanto eles conseguiram controle pleno sobre a transmissão, a gente está simplesmente com um nível de 1.000 mortes por dia, né? Isso é muito brutal. Deixa eu deixar um abraço para o Petrúnio, o secretário adjunto de saúde, que estava aqui acompanhando a gente, e o Instagram do Instituto Lula também está acompanhando aqui nossa live. Eu não estou conseguindo ver todos os comentários, porque eu não consigo prestar atenção direito nas duas coisas ao mesmo tempo, mas eu queria te perguntar uma coisa.
Na gestão do Ministério da Saúde, desde que a pandemia começou, né, como você mencionou já no começo da live, a gente teve 2 ministros, né, o primeiro Mandetta, o segundo Taixe, ambos com uma ligação mais forte com o setor privado, e que, historicamente, na sua atuação, o Mandetta, por exemplo, quando era deputado, não tinha essa atuação em defesa do SUS, né, na verdade, foi a favor da PEC do teto dos gastos, e com posição razoável, vacilante, dizendo que nem isolamento horizontal nem vertical, outra coisa, né? Sem nunca dizer direito que era essa coisa. Mas, enfim, o Mandetta era o exemplo maior disso, fazia eles se diferenciarem do governo de alguma forma, né? No caso do Taixe, a principal discordância foi em relação ao uso da cloroquina, que ele não assinou, não quis assinar a mudança de protocolo do governo, e assim, 2 ministros postos para fora, né, surrealmente no meio da pandemia. Na verdade, a gente está agora, estão dizendo que o meu áudio está cortando. Gente, minha internet está muito ruim aqui. Vou tentar falar mais devagar, que aí quando cortar vocês perdem menos. Mas os 2 ministros que acabaram saindo por divergências elementares, né, sobre como lidar com a pandemia, e que agora a gente está sem ministro, né? Tem um ministro temporário, um ministro que está ocupando esse vácuo enquanto em definitivo não é nomeado, que é da ala militar, enfim, não é da área da saúde, está trocando a equipe toda por pessoas que não são da área da saúde, né? Estão militarizando o ministério. E aí, diante disso, o meu medo é o seguinte: uma coisa que o governo Bolsonaro nos ensinou é que sempre dá para piorar. Acho que a gente viu muito isso na época que o Vélez saiu do Ministério da Educação, né? A gente achava o que era o Vélez no Ministério da Educação horrível, aí chega o Weintraub, né? Mudando todos os parâmetros do Ministro da Educação horrível que a gente já tem ouvido falar. E então eu tenho até medo, né, de quando eles nomearem um novo ministro, se não vai ser um que vai com mais força ter esse caráter anti-ciência. Eu queria que Alexandre dissesse se fosse ele o ministro, né? Não desse governo, que eu tenho certeza que você jamais faria a indignidade de aceitar participar desse governo, mas se você fosse ministro da Saúde, quais eram as principais medidas, as 3 principais coisas que tinham que ser feitas para mudar o rumo do enfrentamento à pandemia do Brasil? Eu peço desculpas ao pessoal pelo meu áudio, mas realmente minha internet está insuportável aqui. O dia todo tinha funcionado bem, mas eu vi que depois das 6 deu uma caída e vocês vão me entendendo. Vou tentar falar mais devagar para vocês me entenderem. E aí, ministro Alexandre faria o quê? As 3 principais medidas para mudar o rumo dessa pandemia no Brasil? Eu acho que a primeira coisa que precisaríamos ver era uma ação coordenada. Não dá para os governos estaduais e secretários estaduais seguirem um caminho e o Ministério da Saúde ou o presidente da República, com os seus militares agora, seguirem o contrário. A primeira coisa é a ação coordenada. A segunda, é preciso pegar os bons exemplos, né? Quais são o exemplo da Nova Zelândia, mas a Alemanha é outro caso de sucesso, né? A Alemanha e especificamente a Coreia do Sul. O que é que esses 2 países fizeram? A Alemanha, especificamente, ela controlou os grandes eventos, fechou todas as escolas e logo a seguir decretou lockdown. A Alemanha está saindo do seu isolamento. Associado a isso, a Alemanha fez uma coisa que a Coreia do Sul fez lá atrás, mas de maneira distinta. A Alemanha testou em massa, fez testes em grandes quantidades. Nós não estamos fazendo isso. Nós somos o país que menos testa. Nós estamos testando menos do que a Venezuela, que é citada como exemplo negativo por toda pessoa de ideologia mais conservadora. Sempre que querem apontar uma coisa negativa, dizem a Venezuela é isso ou aquilo. Nós estamos testando menos do que isso. O país que menos testa acima da gente, até recentemente, era o Irã. Nós testamos 300 pessoas por milhão. O Irã testava, até recentemente, 12 mil pessoas por milhão. Para a gente ter noção de quanto nós estamos defasados. A Alemanha fez o controle das pessoas em casa, fez testes em massa e identificou
que o seu grau de contaminação estava num determinado nível e colocou ele abaixo de uma perspectiva. Qual foi a perspectiva? Um contaminado contaminar menos que um. Porque aí faz sentido, veja, se eu tenho 10 pessoas contaminadas e na semana que vem eu tenho 9, porque um está contaminando menos que um, o que significa dizer é que na outra eu tenho 8, na outra eu tenho 7, na outra eu tenho 6, e fica fácil de entender que o número vai ser decrescente. Se nós estamos tendo um contaminado contaminando 3 e 3 contaminando 9, nós não vamos frear nada nesse momento. Nós não estamos em condições de liberar nada. Nós não estamos em condições de voltarem às aulas, de voltar à atividade econômica normal. Então, a segunda coisa que a gente precisava ter, além da primeira coordenação, a segunda coisa que precisava ter era testagem em massa. E a terceira ferramenta, que eu acho que era importante, era usar ferramentas de tecnologia, como fez a Coreia do Sul. O que a Coreia do Sul fez? Criou mecanismos de tecnologia que fazia com que, e faz ainda, com que uma pessoa possa ter noção de que, na hora que ela sai de casa, quantas pessoas, ela vê isso através do celular, quantas pessoas contaminadas estão ao redor. De maneira que ela, com isso, ela possa se prevenir mais, tomar mais cuidado, voltar mais rápido para casa. Então, precisamos utilizar mais as ferramentas tecnológicas que já existem, entrar em contato com esses países e buscar isso, testar mais e ações coordenadas dos governos federal e estadual. E partir para o lockdown. Eu não tenho dúvida de que a gente vai precisar parar. Essa é uma decisão complexa. Por que é uma decisão complexa? Porque envolve convencimento, envolve ação coercitiva, ação de força para fazer com que as coisas de fato funcionem, mas envolve fundamentação, apoio dos segmentos sociais. Não dá para fazer isso sem que parte significativa dos empresários estejam convencidas de que essa é a melhor solução econômica. Aqui eu não estou nem colocando sobre o ponto de vista humano, do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista econômico, é preciso fazer com que a epidemia freie e que ela caia. Não é isso que está acontecendo com as ferramentas que estamos usando. Então, é preciso criar o convencimento desses setores, os setores religiosos, as igrejas precisam contribuir de maneira enfática para que os seus fiéis, as suas pessoas que acompanham, estejam convencidas da necessidade desse isolamento e das condições materiais para as pessoas se isolarem. Se nós fizéssemos isso, e veja, Natália, eu vou citar outro exemplo de outra relação em outro país. A Itália foi um dos países que mais sofreu. O que eles observaram, e há um trabalho de um professor chamado Rubens Ramos, que ele faz uma comparação com os dados da Itália e os dados em Natal. O que é que se viu? Os países, as cidades da Itália que deixaram para fazer o lockdown quando tinham mais de 10 mil casos, e esse é o exemplo de Milão, ainda não saíram dele. As cidades que fizeram o lockdown com menos de 500 casos, essas cidades, em 3 a 5 semanas, saíram. Nós estamos, nesse momento, o Rio Grande do Norte está próximo de 5 mil casos. Perceba a gravidade disso, nós estamos quase virando uma Milão. Então, hoje, Natal está com a sua capacidade esgotada de leitos. Existe uma fila de aproximadamente 80 pessoas, 28 delas precisando de UTI. Isso é em Natal. Em Mossoró, a situação é igualmente grave. Então, o ministro da Saúde, que fosse ele quem fosse, ele devia apontar nesse norte. Apontar em ações coordenadas, testagem em massa e fundamentalmente, frear o país de uma forma mais consistente, assim como a Alemanha e assim como a Nova Zelândia. É isso, companheiro. É uma situação muito tensa, né, aqui para a nossa população. A gente já está se encaminhando para o final, mas antes eu queria deixar um abraço aqui para Chico Queiroz, que está acompanhando a gente. Chamou a gente de duplinha arretada, eu gostei.
É, a companheira Aline Juliette, que é pré-candidata a vereadora em Natal pelo PT, deixou aqui também um recadinho para a gente, deu parabéns. Doutor Alexandre, parabéns pelo trabalho. Se essa pandemia está sendo difícil para todo mundo, para os profissionais da linha de frente nesse combate, a exigência de esforço mental é muito maior. O companheiro Daniel Valença, pré-candidato a vereador em Natal pelo PT também. E tem um monte de gente mandando oi, mandando um beijo, parabenizando pelo trabalho. Eu queria fazer uma última pergunta. A gente sabe que em 2016, quando houve o golpe contra a presidenta Dilma, aquilo foi feito para trocar o projeto de país, né, para um projeto que tinha como um dos fundamentos o sucateamento de serviços públicos, né, a diminuição do tamanho do Estado, que chegasse num nível que a nossa população ia sentir, está sentindo com muita força. E essa política econômica tinha isso como parte integrante, né? E o governo Bolsonaro é uma continuidade disso, não é à toa que a gente viu o Paulo Guedes, no vídeo da reunião que foi divulgado, ele chamando os servidores públicos de inimigos, de quem a gente já botou a granada no bolso, né? Então, nesses projetos, na época de Temer foi aprovada uma emenda constitucional que estabeleceu um congelamento de todos os investimentos. A gente chama de teto dos gastos, mas às vezes o teto dos gastos não representa o que significa esse teto. Significa que os investimentos foram congelados, independentemente se o Brasil cresça ou não, pelos 20 anos que se seguiram a emenda, esses investimentos congelados. Eu queria que tu comentasse um pouquinho nessa nossa última pergunta, qual foi o impacto dessa PEC na saúde? Porque, ao que me consta, a área da saúde foi exatamente uma das mais prejudicadas, é uma área que tem sempre tecnologias novas surgindo, medicamentos novos surgindo, a gente tem uma população envelhecendo, né? Então, por si só, os custos dela já iam aumentar, né? E aí, com a PEC, a gente teve a gente deixou de investir no SUS vários bilhões, e eu queria que tu comentasse o impacto dessa política de austeridade da PEC, mas também da política econômica de agora, que segue nesse tom, né? O impacto disso no nosso Sistema Único de Saúde. E a pandemia não há solução pelo sistema privado, né? Não há solução dessa situação que vivenciamos pelo neoliberalismo. Ou seja, não há solução sem que você tenha uma ação forte do Estado no sistema de saúde. Os países que têm sistema de saúde forte, com uma boa ação do Estado, Inglaterra, como os países europeus, como a própria China, como Cuba, como o Canadá, estão se saindo muito melhor do que países ricos, ou o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos. Então, não há solução sem a ação do Estado. E o Estado precisa ser financiado. A emenda de teto de gastos, na época, nós dizíamos que as pessoas iriam envelhecer, iriam nascer mais pessoas e poderíamos ter pandemias, poderíamos ter isso chegou para a gente da pior maneira possível, né? O SUS perdeu, nos últimos 2 anos, onde a emenda está valendo, perdeu 11 bilhões de reais de financiamento. Isso não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E aí eu vejo a hipocrisia de algumas pessoas quando dizem assim, acabem com o fundo eleitoral, acabem com tal coisa. Ora, o fundo eleitoral é 2, 3 bilhões. O Brasil abriu mão de 1 trilhão de impostos das petroleiras pelos próximos 20 anos. Então, na verdade, o que está em jogo é um modelo de país. O que essas pessoas defendem é que tenha Estado mínimo e que possa ter lucro máximo para suas empresas. Mas na hora que a situação aperta, na hora em que você precisa cuidar da vida das pessoas, não é a empresa privada que vai dar essa sustentação. Ao contrário, as empresas privadas hoje precisam da ação do Estado. E eu digo isso, inclusive, às empresas privadas da área da saúde. Elas precisam que o Estado funcione bem, que seja eficaz, que controle a epidemia para não quebrar, por exemplo, uma Amil ou Unimed, que vão estar sobrecarregadas, porque essa doença não escolhe quem vai pegar, né? Ou seja, os planos de saúde hoje precisam que o Estado funcione da melhor maneira possível. Então, acho que essa é a grande lição que essa doença nos traz. E a grande coisa que precisa ter claro é que o Estado precisa ser financiado, o SUS é um patrimônio da população brasileira, o SUS é uma conquista social nossa e que ele precisa ser
fundamentalmente bem suprido em suas necessidades. Companheiro, eu queria super te agradecer. Antes eu queria fazer um comentário. Eu sei que você está dedicando aí a vida aos plantões todo dia, toda a vida que eu te ligo, tu está, né, num canto diferente, todo plantão, enfim, está aí na linha de frente por nós, né? Inclusive gratidão para todo mundo da área de saúde que está enfrentando essa barra. E eu sei que tu nem está falando disso, né? Que é de eleições. Mas eu queria falar uma coisa. Esse ano a gente vai ter eleição. Não sei se vai ser em outubro, não sei se vai ser em dezembro, talvez seja só em dezembro, mas não se estima adiar mais que isso. E nessas eleições vão estar em jogo 2 projetos de país, 2 projetos de estado, 2 projetos de cidade. Muito pelo contrário de ser um tema que não é cabível, porque a gente está vivendo esse momento, na verdade, um tema para a gente lembrar que é nesse momento que a gente escolhe quem vão ser as pessoas responsáveis por gerir, inclusive, o sistema de saúde quando uma coisa dessa dimensão chegar, né? Como uma tragédia como essa se abate sobre a nossa população. E quem está gerindo no momento é totalmente determinador de como é que a população vai passar por isso, se a população vai sofrer mais ou menos, qual é a dignidade daquele povo passando, como a gente está passando agora por uma pandemia. Pelo amor de Deus, o nosso país está passando por uma pandemia no meio do governo genocida e isso está fazendo com que as pessoas morram mais. Olha a indignidade disso, olha como isso é revoltante. E esse debate de projetos de país vai estar posto esse ano também. A gente vai ter eleições municipais, já falei aí de um companheiro e uma companheira que estão online com a gente, a Aline e o Daniel, que são pré-candidatos a vereadores, e muita gente veio me perguntando desde o ano passado sobre se eu ia ser candidata a prefeita, porque por eu ter sido bem votada em Natal, enfim, e ter sido um quadro do PT que despontou nesse momento. E eu sempre falei que não, eu sempre falei que minha tarefa agora era outra, eu sempre falei que nesse momento o meu compromisso com o povo do nosso estado era lá no parlamento, porque era onde eu podia servir melhor agora. E aí eu queria compartilhar contigo que teve uma coisa que sempre me deixou mais tranquila, né, com essa decisão de não sou candidata, né, sou deputada federal. E essa tranquilidade era saber que no nosso partido tinha quadros como você, que eram capazes de liderar esse processo junto com os outros militantes do PT, as outras militantes do PT, para a gente fazer uma campanha que deixasse muito nítido para a sociedade qual é o projeto que a gente defende. Então, eu sei que tu não está falando disso e eu entendo, porque eu sei que a prioridade da sua vida nesse momento está sendo estar do lado do nosso povo, salvando vidas, preservando a saúde das pessoas, mas eu peço licença para fazer isso, deixar aqui, registrar aqui a minha admiração e a minha vontade de que nesse ano a gente faça a sua campanha para prefeito de Natal. É algo que nossa cidade precisa, o nosso partido precisa apresentar o nosso projeto, botar o bloco na rua para denunciar qual é a diferença, como é diferente, como faz diferença para a vida de cada pessoa quando quem está gerindo uma cidade, um estado ou um país é um representante ou outro representante. E aí eu deixo aqui o agradecimento também, além de estar na linha de frente na área da saúde, por colocar teu nome à disposição dessa tarefa que eu sei que é árdua, mas que eu sei que vai ser incrível, de representar o PT e os outros partidos que queiram se juntar a nós nessa empreitada, nesse momento tão especial que vai ser o das eleições, de dialogar com a população sobre qual projeto a gente defende para Natal. Então, eu queria, nesse momento, te dar um grande abraço, um apertado abraço. Você sabe que meus abraços são apertados, eu gostaria de lhe dar um agora, mas eu deixo esse abraço virtual, porque eu sei que vai ser está sendo um ano de muitos desafios para mim, para você, para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está tendo que trabalhar mesmo na pandemia, que ficar em casa também está sendo desafiador para muita gente, mas eu sei que vai ser um ano de mais desafios ainda, e nem todos vão ser tão ruins quanto esse. Eu acho que a gente vai ter uns desafios também muito bonitos nesse ano, e que vão nos dar a oportunidade de estar junto da população de Natal, fazendo essa defesa do nosso projeto. Deixa aí teu boa noite para quem nos assistiu. Vou dizer 2 coisas bem rápidas. Primeiro, que uma sugestão que as pessoas busquem alternativas de solidariedade. E, assim, tem 2 exemplos acontecendo que eu acho muito interessante. O primeiro que surgiu aqui em Natal, através de Giovana Paiva e de Hermínio Brito, eles criaram uma rede chamada Solidariedade Covid.
E tem muita gente da universidade participando desse grupo. E se as pessoas quiserem se incorporar a esse grupo, que se incorporem, porque eles já fizeram várias iniciativas de solidariedade. E o outro é um grupo lá em Bahia Formosa. Mariana Prestes tem feito um trabalho que me pareceu muito interessante. O que é que eles estão fazendo? Eles estão comprando peixes dos pescadores, estão distribuindo com as comunidades carentes, e isso influencia de 3 formas, né? Ou seja, ajuda os pescadores, ajuda as pessoas carentes e ajuda o comércio local, porque o dinheiro circula. Então, quem quiser depois contribuir com esse projeto, me procura nas redes sociais que eu distribuo como achar, não só o Solidariedade Covid aqui, como o projeto de Bahia Formosa de Mariana Prestes. E, por último, eu queria dizer o seguinte, que a gente tem uma obrigação com essa cidade. Seja para que projeto for, mas a gente precisa criar as condições. Antigamente eu dizia que a cidade precisava ser uma cidade feliz. Acho que hoje a gente precisa salvar a cidade. Um grande abraço, querida. Obrigada, meu companheiro. Uma galera comentando aqui, ó, Alexandre Prefeito, Alexandre, ótimo nome, meu prefeito, mandando palminhas. E sigam o Alexandre nas redes sociais, o Instagram dele vocês já estão vendo aí. Pelo Insta, vocês conseguem ver as outras redes, o Facebook, o Twitter. Ele tem feito vídeos excelentes sobre os mais variados temas da pandemia, sobre a campanha Lula Livre também. E vocês vão ver muita gente junto esse ano, no Cangado. Como o Queiroz falou aí, duplinha